O que acontece, então, é que essa estatística ela é uma ferramenta matemática extremamente importante na aplicação dos processos de avaliação, então, dos mais diversos fenômenos observáveis. Ela é importante porque, muitas vezes, é impossível estudar toda a população. Então, se a gente retomar aqui o exemplo do coronavírus, eu não consigo testar, por exemplo, toda a população do Brasil. Então, eu faço teste por amostragem. Faço teste em parte dessa população. Pessoal, algumas pessoas estão reclamando do áudio, tá? Se tiver algum problema com o áudio, tenta entrar, sair e retornar de novo. Algumas vezes é algum problema, às vezes, na conexão, tá? Tentam fazer essa tentativa aí para a gente poder seguir com a aula. Bom, então, a gente aplica a estatística quando há uma impossibilidade de estudar toda a população. Quando a gente tem populações pequenas e a gente quer saber uma determinada informação, por exemplo, quantidade de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Basta eu ir lá e perguntar a todas as pessoas daquela localidade, daquela população. Ou se eu quero fazer um estudo de diferença de idade dentro daquela população. Se a população for pequena, basta eu perguntar a todo mundo. Agora, se a população é muito grande, eu posso fazer isso por amostragem, né? E aí eu aplico a estatística para refletir os dados dessa amostra na população. E aí essa estatística é desde a definição dessa amostra, não só no trabalho com os dados levantados a partir dessa amostra. A estatística permite um aumento considerável dos dados, né, a ser compreendidos, então possibilita um maior levantamento de dados, uma vez que eu posso trabalhar essas informações de forma estatística. Validação de fenômenos, então, principalmente na área científica, né, na área técnica, quando eu quero provar que um determinado procedimento ele é válido, Bloqueia todo mundo aí, professor. Já identifiquei alguns aqui. Isso. Já bloqueei aqui o microfone. Vamos lá. Então, essa estatística ela é aplicada, né, para aumentar, então, essa possibilidade de dados a serem computados, otimizar recursos e planejamentos de atividades, redução de custos e previsão de resultados para a correta tomada de decisão. Então, o ideal, né, é que todo processo que envolva algum tipo de atividade, ele deva ser desenvolvido com base em dados e informações geradas de forma estatística, para que eu possa reduzir ao máximo os custos ou os riscos associados àquela prática e que a minha decisão acerca das minhas ações sejam as mais eficientes possíveis. Então, em processos como, por exemplo, esse que a gente está vivendo agora, não cabe nenhuma forma de achismo. Cabe levantar dados, trabalhar esses dados estatisticamente, de forma correta, para poder fazer as inferências. Porque senão,
vou planejar atividades de forma incorreta, vou aumentar riscos, vou tomar decisões equivocadas. Então, não adianta trabalhar de forma ações rápidas que não se baseiam, por exemplo, em modelos estatísticos. Ações que visam determinada tomada de decisão que não se baseiam em informações que foram trabalhadas estatisticamente. Tá? Então, a gente está falando aqui de população, amostra, o que é isso? Então, população então, entra, quem está com barulho aí, tenta sair e entrar de novo, pessoal. Bom, mas o que é, então, essa distinção entre população e amostra, né? População são todos os valores que descrevem um evento a ser estudado. São todas as variáveis qualitativas e quantitativas, todo o universo abrangente daquele estudo é chamado, então, de população. E aí, a amostra é um subconjunto representativo dessa população. Então, é uma parte dessa população. Isso acontece sempre quando não existe uma viabilidade técnica ou financeira para se estudar toda a população. Então, quando não há essa viabilidade, eu vou estudar uma parte dessa população, mas uma parte que seja representativa, uma parte que seja mais homogênea possível e que represente de forma mais eficiente o grupo todo, que é a população. Se a gente pegar um exemplo prático, né? Por exemplo, de coleta de sangue para análises clínicas, a gente tem a coleta da amostra de sangue, que é a coleta de uma população, que é o sangue todo circulante no indivíduo. Então, tem lá o sangue todo circulante como a população. E a minha amostra é aquela parcela que eu vou coletar de forma conveniente, selecionada a partir da população, que é o conjunto total de sangue de indivíduo. E essa conveniência, ela não é uma conveniência de qualquer forma. É uma conveniência baseada em parâmetros técnicos, né? Através de técnicas de amostragem. E vão garantir, por exemplo, a homogeneidade e a representatividade da população. Então, se a gente realiza, por exemplo, uma coleta de sangue, essa coleta de sangue ela segue uma série de parâmetros técnicos que vão desde todo o procedimento para a coleta correta, como, por exemplo, os tipos de tubos a serem utilizados, ou o procedimento pré-amostragem, que muitas vezes envolve o jejum do paciente. Então, esses parâmetros que devem ser seguidos durante esse processo de amostragem é para garantir a homogeneidade e a representatividade da amostra em relação a toda a população. Então, os objetivos da amostragem, o que eu quero amostrar? O que eu quero ter de informação? Esses objetivos é que vão guiar a qualidade e a quantidade mínima da minha amostra. Então, voltando, por exemplo, das análises clínicas, a quantidade de sangue a ser retirado, ou os diferentes tubos que são colocados no sangue, que tem diferentes substâncias ali para promover diferentes formas de preservação, vão depender do tipo de análise que eu quero realizar. Vão depender de qual a análise que foi solicitada lá pelo médico.
quais os parâmetros que precisam ser analisados. Então, se eu vou fazer lá colesterol tem uma quantidade mínima de amostra, um determinado procedimento, um tubo específico. Se eu vou fazer hemograma completo, um outro tipo de tubo, uma outra quantidade de amostra. E assim sucessivamente. Então, os objetivos da amostragem definem a quantidade e a qualidade mínima da minha amostra. Novamente, para garantir homogeneidade e representatividade da minha população. Bom, agora é a vez de vocês. População versus amostra. Então, eu tenho aqui 3 exemplos. Né? O primeiro deles, um estudante de graduação da Universidade Federal da Paraíba, realiza um projeto de pesquisa sobre os hábitos de alimentação dos moradores dos bairros próximos à Universidade Federal da Paraíba. Ele verificou que apenas 13% das 237 pessoas selecionadas aleatoriamente consomem vegetais regularmente. Nesse exemplo aqui, quem é a minha população? Quem é a minha amostra? No 2, um pesquisador realizou um estudo sobre o crescimento dos caranguejos no litoral de Pernambuco. Ele capturou 1.200 caranguejos em várias regiões de mangue. Foram medidas as larguras, os comprimentos da carapaça, e em seguida os caranguejos foram devolvidos ao habitat. E concluiu-se que os caranguejos em Pernambuco estão diminuindo de tamanho. Nesse exemplo, quem é a minha população? Quem é a minha amostra? Ou no exemplo 3, um professor decide utilizar a nota média de uma amostra de estudantes de uma determinada turma como média de toda a turma. Para isso, ele seleciona uma amostra aleatória de 5 estudantes, dentre 50 matriculados naquela turma, e aplica a prova. Nesse exemplo, quem é a minha população? Quem é a minha amostra? Vou dar um minutinho para vocês pensarem.
Vamos ver as respostas? Vamos lá. Ó. Se a gente está falando do exemplo 1, o estudante ele vai fazer uma pesquisa sobre os hábitos dos moradores dos bairros próximos à universidade. Então, os moradores, todos os moradores, é a população. E ele quer descobrir a variável que é hábitos alimentares. Só que ele só estudou 237 pessoas, tá? Que é a amostra dele. E 13% desses 237, que é a amostra, consomem vegetais regularmente. Isso foi o resultado que ele encontrou. Aí a pergunta que surge, e aí tem que analisar o trabalho como um todo, é esse 13% de 237 que consomem vegetais, ele também é 13% de todos os moradores também consomem vegetais? Vai ficar essa pergunta. E aí, se o modelo estatístico dele estiver correto, esse 13% da amostra representa 13% em todos os moradores também, na população inteira. No exemplo 2, o estudo queria avaliar os caranguejos de Pernambuco. Então, os caranguejos de Pernambuco é a minha população. Tá? Todos os caranguejos. Só que é impossível avaliar todos os caranguejos de uma região. Então, para isso, o pesquisador selecionou uma amostra de 1.200 caranguejos. E aí ele avaliou as variáveis largura e comprimento da carapaça, e ao observar essas variáveis, ele chegou a resultados. Esses resultados foram trabalhados estatisticamente e permitiu que ele concluísse que os caranguejos de todo Pernambuco estão diminuindo de tamanho. Essas conclusões, elas só vão ser verdadeiras se o modelo estatístico que ele adotou, ele estiver de acordo, fazendo com que essa amostra realmente represente toda a população. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai para uma banca de trabalho de conclusão de curso, uma banca de mestrado, uma banca de doutorado, ou quando a gente vai apresentar um determinado trabalho, seja em congressos e etc., quem está nos avaliando vai sempre ficar atento aos dados e o trabalho que foi feito com esses dados. Ou seja, a estatística que foi aplicada a esses dados. Porque toda a informação ou toda a conclusão do trabalho, ela tem que estar embasada em ferramentas estatísticas. E o último exemplo aqui, do professor que resolveu aplicar apenas 5 provas, e através da média dessas 5 provas, ele dá nota para toda a turma. Né? Já pensou se essa moda pega? Se escolher os 5 mais Caxias, tudo bem, né? O problema é se escolher os 5 mais que não gostam muito de estudar, ou que tem mais dificuldade. Aí a turma toda vai se lascar. Então tem uma importância aqui, ó, que é a escolha da amostra aleatória. Então, essa amostragem aleatória, por exemplo, é uma das ferramentas estatísticas para garantir maior confiabilidade nos dados. Então, dos 50 estudantes matriculados na turma, que é a minha população, 5 estudantes foram selecionados para fazer a prova, que é a minha amostra, de forma aleatória, para que garanta maior possibilidade que esses 5 estudantes representem os 50. Tá certo? Bom, a amostragem, então, é uma etapa extremamente importante dos estudos estatísticos.
ela é aplicada quando o número de elementos da população é muito grande. Então, eu não consigo avaliar toda a população, eu faço uma amostragem. Quando os recursos técnicos ou financeiros eles são limitados, então eu preciso de economizar tempo, dinheiro, eu faço a amostragem. Ou quando simplesmente é impossível acessar todos os elementos da população. Então, todas as variáveis associadas àquela população, aí eu faço uma amostragem e delimito quais variáveis que eu vou estudar. Tá? E aí, pessoal, a amostragem ela não é feita de forma, de qualquer forma. Trata-se de uma etapa extremamente técnica. Então, quando se usa o termo aleatório, o aleatório aí não significa que é feito de qualquer forma. Né? Significa que as unidades observacionais elas foram escolhidas de forma aleatória, sem um pré-julgamento, ou sem uma escolha ou um direcionamento. Mas o processo de amostragem completa, que vai desde da quantidade de unidades observáveis, do número de dados a serem levantados, eles respeitam normas técnicas, legislações ou referenciais teóricos. E aí isso vai depender de cada processo ou de cada tipo de observação, de cada tipo de estudo, tá? Para alguns tipos de estudos já existem normas técnicas. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, por exemplo, tem guias ou normas técnicas que já são pré-estabelecidas para determinados tipos de amostragem, como, por exemplo, essa aqui, ó, Guia para Inspeção por Amostragem no Controle e Certificação de Qualidade. Outros processos já possuem até legislação. Então, para avaliar a qualidade de ar de ambientes climatizados artificialmente, a legislação já traz qual é a técnica de amostragem que tem que ser feita. E quando não existe uma norma técnica ou não existe uma legislação, eu tenho que me basear no referencial teórico. Eu tenho que buscar na literatura científica outros estudos e ver quais são as metodologias ou quais foram as metodologias que eles utilizaram e a eficiência do resultado que eles obtiveram. Se o resultado que eles obtiveram ou a conclusão que eles chegaram é uma conclusão eficiente, estatisticamente aceitável ou confiável, então o modelo de amostragem deles é um modelo que deve ser replicado. Então eu vou me basear nesse referencial teórico. Então a amostragem é uma coisa extremamente importante para que ela reflita realmente a população. E aí, muitas vezes, todo o estudo é feito na amostra. E as conclusões são generalizadas para a população. Então, eu tenho um grupo grande, que é a população, eu tiro um subgrupo e faço todo o levantamento de dados qualitativos e quantitativos que eu preciso desse subgrupo. Trabalho esses dados e aí, estatisticamente, eu faço uma inferência ou uma generalização em cima da população. Mas para que essa inferência e essa generalização tenham um grau de confiabilidade, na hora que eu fiz essa amostragem tem que ser feita de forma técnica, baseada em princípios técnicos, ou normas técnicas, ou legislação, ou referencial teórico. Bom, mas o que vem a ser dados, então? Dados são qualquer informações relacionadas com as variáveis que caracterizam o evento estudado. Então, aqui na pandemia do coronavírus, do Covid-19, nós temos quais variáveis? Uma infinidade delas. Então, por exemplo, há
uma diferença de prevalência entre sexo, há uma diferença de prevalência em faixas etárias, a prevalência ela está relacionada com estações do ano, ou com clima, ou com temperatura. O número de casos registrados é realmente o número de casos reais? O número de óbitos registrados reflete o número de óbitos reais? Qual a quantidade de testes que estão sendo realizados? Qual é a proporção de testes realizados com a necessidade? Então, começa a ter uma infinidade de variáveis associadas ao evento estudado. Como há uma impossibilidade de avaliar toda a população ou todas as variáveis dessa população, o estudo ele tem que se limitar ou realizar diferentes estudos para diferentes grupos de variáveis. Se for uma variável extremamente complexa, eu vou fazer um estudo só para uma variável. Então, desde a definição da técnica de amostragem, para a análise dos dados levantados, para a apresentação desses dados, os testes estatísticos, para a conclusão que vai se chegar em relação a essa variável. Tá? Então, toda a informação inerente às variáveis são considerados dados relativos ao evento estudado. 49, nasceu 6h26. Essas variáveis, pessoal, elas podem ser divididas em dois tipos. Variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas. Tá? As variáveis qualitativas são variáveis relacionadas com dados numéricos. Desculpa. Qualitativas, dados não numéricos. Né? Então, sexo, escolaridade, profissão, são dados que não estão relacionados com números. Já as variáveis quantitativas são variáveis relacionadas com dados numéricos, que podem ser mensuradas numa escala numérica. E pode utilizar uma unidade de medida para mensurar essa variável. Então, a idade, o peso, o tempo, o valor, são exemplos de variáveis quantitativas. Tá? As variáveis qualitativas, elas podem ser ordinais, quando elas têm um ordenamento, uma hierarquia. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de escolaridade, eu tenho nível fundamental, nível médio, nível superior, pós-graduação. Então, eu estou elevando o nível de escolaridade. Então, existe uma hierarquia ali. Então, a escolaridade é considerada uma variável qualitativa ordinal. Se eu faço uma classificação de um determinado processo ou de um determinado produto e crio uma classificação para diferentes processos ou diferentes produtos, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu estou falando de uma variável qualitativa ordinal. Por outro lado, se essa variável qualitativa ela não respeita uma hierarquia, nem uma ordem, ela simplesmente é uma informação qualitativa, ela é chamada, então, de variável qualitativa nominal. Então, a cor, o sexo, o local de nascimento, né? Isso tudo está relacionado com variáveis que não se relacionam com ordem ou com hierarquia. Nas variáveis quantitativas, eu posso fazer essa quantificação em dois tipos de escala numérica. Uma escala numérica de números inteiros positivos. Aí eu vou falar de variáveis discretas, quantitativas, discretas.
quantidade de paciente, número de sessões, número de questões, tá? Número de pessoas, número de profissionais. Isso não tem como ser número fracionado, tem que ser um número inteiro e positivo. Agora, se por outro lado essa variável ela permite que eu possa mensurá-la em números que são fracionados, sequenciais, positivos ou negativos, aí trata-se de uma variável quantitativa contínua. Então, o peso, a renda, o preço, a temperatura, variáveis químicas como pH, são medidas contínuas, são medidas fracionadas e podem ser avaliadas de forma sequenciais. Há uma escala numérica para isso, sequencial e fracionada. Tá? Bom, testam aí para ver o conhecimento de vocês. Dentre esses exemplos que estão aqui, trata-se de uma variável qualitativa ou quantitativa? Se for qualitativa, ordinal ou nominal? Se for qualitativa, discreta ou contínua? Então, nós temos 5 minutinhos aí para finalizar essa segunda aula. Façam aí, então, a classificação de vocês aí em relação a esses exemplos. Pessoal, de novo aqui. Variáveis qualitativas podem ser ordinais. Seguem uma hierarquia. Primeiro, segundo, terceiro. Níveis de escolaridade, primário, secundário, nível superior. Né? Nominal não segue hierarquia. Não segue um ordenamento. É simplesmente isso ou aquilo. Quantitativas podem ser discretas, quando o valor ele é positivo e inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Ou contínuo, quando o número é fracionado. 2,5, 3,5, 1.423,75. Contínuo. Tá bom? Continue aí, então, por favor.
Não, meia hora, espera. 8h15. Uhum.